Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Horror na mansão de Havana. Era uma noite escura e sombria em Havana, a capital cubana. As ruas estavam vazias, exceto pelo som distante de tambores e risos vindos de algum clube noturno. Porém, um antigo casarão colonial situado na beira da cidade parecia estar envolto em uma atmosfera sombria e enigmática. O casarão era conhecido como a Mansão dos Espíritos, devido às histórias assombrosas que circulavam sobre o local. Diziam que a mansão estava amaldiçoada por um antigo proprietário que praticava rituais de magia negra. Desde então, os fantasmas dos que morreram naquele lugar assombravam suas paredes decrépitas. Um grupo de amigos intrépidos e curiosos decidiu explorar a Mansão dos Espíritos. Entre eles estavam Maria, uma jovem corajosa, Pedro, o cético do grupo, e Carlos, o aficionado por histórias de terror. Armados apenas com lanternas e uma pequena câmera de vídeo, adentraram a mansão. Assim que cruzaram a porta, o ar parecia mais denso e pesado, e os amigos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Os corredores eram escuros e cheios de teias de aranha. Passaram por salas empoeiradas e móveis antigos quebrados. Enquanto caminhavam, sussurros assustadores pareciam ecoar por todos os lados. De repente, uma figura translúcida surgiu diante deles. Era um fantasma de uma mulher vestida com um longo vestido branco. Seu rosto era pálido e seus olhos brilhavam com uma luz espectral. Ela começou a flutuar em direção ao grupo, emitindo gemidos angustiantes. Os amigos entraram em pânico e correram em diferentes direções, buscando desesperadamente uma saída. Maria, a mais corajosa, encontrou uma escadaria íngreme que levava ao porão escuro. Ela desceu as escadas, sua respiração rápida ecoando nos degraus de pedra. No porão, Maria se viu cercada por uma atmosfera ainda mais opressiva. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas e velas queimadas. Ela caminhou cautelosamente, quando de repente, ouviu risadas sinistras ecoando de trás de uma porta de madeira. Tremendo de medo, Maria empurrou a porta devagar e se deparou com uma cena horripilante. Um grupo de fantasmas estava reunido em torno de uma mesa, jogando cartas. Suas expressões eram distorcidas e suas risadas eram arrepiantes. Antes que Maria pudesse reagir, os fantasmas se viraram para ela. Seus rostos se transformaram em uma aparência demoníaca, e eles avançaram em sua direção. Ela tentou correr, mas suas pernas pareciam estar presas no chão. Os fantasmas a cercaram, e a escuridão consumiu tudo ao seu redor. O amanhecer trouxe um novo dia a Havana. Os amigos de Maria perceberam que ela não havia retornado da Mansão dos Espíritos naquela noite. Preocupados, eles foram até lá em busca de respostas. Ao chegarem, encontraram a mansão em ruínas, com janelas quebradas e portas enferrujadas. Pedro, o cético do grupo, decidiu explorar o porão onde Maria havia sido vista pela última vez. Descendo as escadas, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ambiente sombrio e abafado o deixou desconfortável. Ao abrir a porta do porão, Pedro foi recebido por um silêncio sinistro. Ele iluminou o cômodo com sua lanterna e viu apenas o vazio. Não havia sinal de Maria ou dos fantasmas que ela havia visto.
O porão estava deserto e silencioso, como se nada tivesse acontecido. Enquanto Pedro explorava o local, ele começou a ouvir um sussurro distante. O sussurro se tornou mais alto e mais nítido, parecendo ecoar em seus ouvidos. Pedro sentiu uma presença maligna ao seu redor, seus olhos se arregalaram de terror. Subitamente, uma rajada de vento frio soprou pelo porão, extinguindo a lanterna de Pedro. Ele ficou mergulhado na escuridão total, incapaz de enxergar um palmo à sua frente. O sussurro se intensificou, e ele pôde sentir uma respiração gelada em seu pescoço. O medo tomou conta de Pedro. Ele tentou se mover, mas parecia estar preso, como se forças sobrenaturais o mantivessem imobilizado. O sussurro agora era uma risada macabra que parecia ecoar de todas as direções. De repente, a escuridão se dissipou e a lanterna de Pedro se acendeu novamente. Ele estava de volta ao porão vazio, mas algo estava diferente. Havia uma fotografia antiga caída no chão, em meio à poeira. Pedro se aproximou e pegou a fotografia, tremendo de medo. Era uma imagem de Maria, pálida e com olhos vazios, como se estivesse aprisionada em um estado sobrenatural. O rosto dela estava congelado em uma expressão de terror indescritível. Com o coração apertado, Pedro percebeu que a mansão dos espíritos tinha engolido Maria em sua escuridão sinistra. Ela se tornará mais uma vítima dos fantasmas assombrados que habitavam aquele lugar. Os amigos de Maria nunca encontraram respostas definitivas sobre seu desaparecimento. A mansão dos espíritos permaneceu como um lembrete assustador de que há mistérios insondáveis no mundo e que nem todas as histórias têm finais felizes. Havana nunca mais seria a mesma, e a lenda dos fantasmas de Havana perduraria por gerações, aterrorizando a todos que se atrevessem a desafiar as sombras. Passaram-se meses desde o desaparecimento de Maria na mansão dos espíritos, mas a história continuava a ecoar na cidade de Havana. Aqueles que conheciam a história evitavam o casarão, temendo as consequências terríveis que poderiam enfrentar se ousassem entrar. No entanto, um grupo de investigadores paranormais decidiu enfrentar o desafio. Eles acreditavam que poderiam desvendar os segredos sombrios da mansão e talvez encontrar uma maneira de libertar os espíritos aprisionados. Com equipamentos avançados, incluindo câmeras de infravermelho e gravadores de áudio, os investigadores adentraram a mansão dos espíritos. O ambiente era carregado de energia sobrenatural, e eles podiam sentir a presença dos fantasmas pairando sobre eles. Enquanto exploravam os cômodos decadentes, os investigadores captaram vozes sussurrantes e vislumbres fugazes de figuras translúcidas. Em uma sala especialmente assustadora, encontraram um diário antigo coberto de poeira e manchas de um líquido escuro. Curiosos para descobrir mais, começaram a ler as páginas desgastadas. O diário pertencia ao antigo proprietário da mansão, o mesmo que havia sido acusado de praticar magia negra. Nele, ele detalhava rituais obscuros e pactos com entidades sombrias. Enquanto continuavam a leitura, o ar ao redor dos investigadores se tornou pesado e opressivo. Sombras começaram a se contorcer nas paredes, e os fantasmas dos que morreram naquela casa se materializaram diante deles. Os espíritos estavam irados, sedentos por vingança. Os investigadores tentaram recuar, mas foram cercados pelos fantasmas furiosos. Gritos ensurdecedores ecoavam pelos corredores enquanto os espíritos os atacavam implacavelmente. O caos reinava na mansão dos espíritos. Desesperados, os investigadores lutaram para encontrar uma saída,
mas parecia que o próprio casarão estava contra eles. Portas se fechavam misteriosamente, escadas desapareciam e paredes se moviam, bloqueando qualquer chance de escapar. À medida que os ataques dos fantasmas se intensificavam, um dos investigadores teve uma ideia desesperada. Lembrando-se do diário e das informações que haviam descoberto, ele decidiu realizar um ritual de proteção na esperança de acalmar os espíritos. Rapidamente, os investigadores se reuniram em um círculo e começaram a recitar as palavras de um encantamento antigo. A sala foi preenchida com uma luz brilhante e uma aura protetora envolveu o grupo. Os fantasmas, momentaneamente surpresos, recuaram diante do poder do encantamento. O caminho se abriu e os investigadores correram para fora da mansão dos espíritos, deixando para trás o horror que haviam enfrentado. Ao alcançarem a segurança do lado de fora, olharam para trás e viram a mansão em silêncio, como se a mansão estivesse se recuperando de uma intensa batalha sobrenatural. Os investigadores conseguiram escapar, mas a sensação de terror e os rostos dos fantasmas assombrariam suas memórias para sempre. Eles se reuniram em um lugar seguro, tentando processar o que haviam presenciado. Era evidente que a mansão dos espíritos era um lugar amaldiçoado, onde os espíritos dos que pereceram ali estavam presos em uma espiral de raiva e tormento. Decididos a ajudar aqueles espíritos e a trazer paz ao local, os investigadores continuaram a estudar os achados do diário e consultaram especialistas em ocultismo. Por meio de suas pesquisas, descobriram uma antiga oração de libertação, capaz de romper os grilhões que mantinham os espíritos presos àquela mansão. Com uma nova determinação, retornaram à mansão dos espíritos, armados com a oração e um plano meticuloso. Eles caminharam pelos corredores sombrios, enfrentando aparições e ouvindo gemidos angustiantes ecoando em seus ouvidos. Finalmente, chegaram ao coração da mansão, um antigo salão com uma energia sombria pulsante. Ali, reunidos em um círculo, começaram a recitar a oração com fé e convicção. Suas vozes se elevaram, ecoando pelas paredes enquanto os espíritos se agitavam ao seu redor. Gradualmente, a atmosfera da mansão começou a mudar. A luz invadiu as janelas quebradas, dissipando a escuridão. Os rostos dos fantasmas se transformaram de expressões de raiva para uma mistura de confusão e alívio. Os investigadores continuaram a recitar a oração, canalizando uma energia positiva que se expandia pelo salão. Os espíritos começaram a se libertar de suas amarras, flutuando para cima em direção à luz que agora preenchia a mansão. Um a um, os espíritos desapareceram, deixando para trás uma sensação de paz e serenidade. A mansão dos espíritos estava finalmente livre das almas atormentadas que a assombraram por tanto tempo. Os investigadores deixaram a mansão, sentindo um misto de exaustão e triunfo. Eles sabiam que haviam feito a diferença ao libertar aquelas almas e encerrar a maldição que assolava Havana há décadas. A mansão dos espíritos nunca mais foi um lugar de terror. Em vez disso, tornou-se um símbolo de redenção e esperança. Os habitantes de Havana aprenderam a honrar a história do local e a oferecer respeito às almas que encontraram paz. E assim, a história dos fantasmas de Havana chegou a um fim horripilante, mas também esperançoso. O poder do amor, da coragem e da determinação humana superou as forças sombrias que assombravam a mansão, trazendo luz e alívio aos espíritos perdidos. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.